Um dos arrependimentos que eu tive foi justamente no meu começo de carreira não ter tido acesso a bons empreendedores e bons mentores que pudessem ter evitado que eu escorregasse em algumas cascas de banana. E foi justamente pensando nesse conceito que nós estamos lançando o nosso Zero ao Topo Experience, um evento de mentoria onde eu, junto com outros empreendedores super experientes, estaremos ajudando pequenos e médios empreendedores a cada vez mais escalarem seus negócios. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mais ou menos 80% dos brasileiros pensam em empreender. Justamente esse nosso esforço aqui é para fortalecer essa parte importante do nosso país, porque nós acreditamos que quanto mais empreendedores competentes nós tivermos no Brasil, mais emprego, mais renda, mais inovação nós teremos em nosso Brasil. Então todos estão convidados, espero que vocês aproveitem e nos vemos lá. Show me the money. O episódio de hoje, ele é engraçado, porque ele é colocado num momento que talvez não seja o mais promissor de curto prazo para o assunto que nós vamos debater, que é mais uma vez falar de ações no Brasil, a gente vai falar de bolsa, né? Mas a gente quer alongar o horizonte com quem tem um horizonte longo de vida, né? Então a gente está aqui com ninguém mais, ninguém menos que a Apex. Então do meu lado esquerdo, Fábio Spínola, e do lado direito aqui, o Paulo. Aí assim, a pronúncia do sobrenome, que a turma, podia colocar todo mundo, sei lá, Silva, Pereira, que é mais fácil, né? É Weikert. Weikert. Vocês ouviram, né? De primeira. Muito bem, então Paulo Weikert aqui com a gente. E, turma, a Apex é uma casa que tem um histórico muito longo, né? Fábio, a cota 1 desde 2011, novembro de 2011. Novembro de 2011, fazendo bolsa no Brasil. Vocês não estão tomando remédios há algum tempo, né? Mas é engraçado porque a gente passa por um momento especial, né? Quando a gente olha o que está acontecendo no mercado, é curioso. O dinheiro do brasileiro basicamente foi rebancarizado, voltou para a renda fixa, especialmente as letras, mas também tem muito dinheiro em fundos de renda fixa, né, de crédito privado, entre outros, ali com uma característica muitas vezes atrelada à liquidez, né, então aqueles fundos D+0, D+1. Esse dinheiro saiu de todos os ativos de risco, em sua maior parte da bolsa, né? Hoje a gente chega na menor alocação histórica de bolsa sob qualquer perspectiva. Então, se você olhar as grandes famílias que são atendidas pelos private banks, está no mínimo histórico. Quando você olha para as fundações e fundos de pensão, está no mínimo histórico. Quando você olha para o investidor pessoa física, está no mínimo histórico. Então, assim, o comprador marginal de bolsa no Brasil é a própria companhia, que está anunciando buyback atrás de buyback, ou distribuindo dividendo, etc. E é ela que está comprando as ações. E malemar o gringo que comprou um pouquinho, né? Quase nada, né? Você pegou lá um baldinho de água da piscina e jogou aqui no Brasil quase nada, né? E é engraçado ver como várias casas que têm um histórico longo, resiliente como o de vocês, se mantêm vivas, acreditando que investir em ações brasileiras faz sentido por alguma ótica. Eu queria começar a nossa conversa, que já começou, aliás, né, mas continuar ela. Qual é essa ótica? Eu acho que o primeiro gancho é o que você colocou das empresas estarem recomprando, né? Ela é quem mais conhece o negócio. Ela é uma insider. Ela tem todas as informações da operação de forma diária. Do nosso lado, a gente como analista, a gente vai buscando informações a cada período de 3 meses, tem uma confirmação das informações que a gente coletou, que é a divulgação dos resultados. Então, as próprias empresas estão dizendo, olha, minha ação está barata. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Eu acho que outra questão também o juro está alto, né? É difícil brigar contra um CDI de 15%, brigar contra essas incentivadas sem pagar imposto. Você tem juro real. O problema desses papéis é que eles têm um duration curto. Então, você montar uma carteira só de incentivados, no momento em que o mercado liberar o apetite a risco, a Bolsa vai andar bem mais do que essa papelada.
porque o duration da bolsa é mais longo. Então, esse fluxo que saiu de ativos de risco, seja de bolsa, seja de multimercado, na direção dessas incentivadas, alguma hora vai achar o seu caminho de volta. Aí eu acho que pode ser torcida, pode ser wishful thinking, pode ser o que for, mas o ciclo político ele vai virar alguma hora. O lulismo está acabando, tem prazo de validade. Do ponto de vista qualitativo, a gente acha que é claro isso. Então, o negócio é quem que vai entrar no lugar. Vai ser capaz de gerar um choque de confiança que faça esse dinheiro voltar a buscar ativos de risco. O problema principal do Brasil é o fiscal. Esse problema é difícil de ser endereçado de forma completa, mas o simples movimento de, olha, estamos fazendo um dever de casa, a gente vai ser fiscalmente responsável, isso daí já vai liberar o espírito animal do empresário, do investidor, para colocar o dinheiro em risco. E deixa a turma que quer colocar o dinheiro em risco trabalhar. Então, cada um no seu quadrado aí. Então, o Congresso vai estar fazendo o que ele tem que fazer, o Executivo vai estar fazendo o que ele tem que fazer, vão se compor, e o investidor vai botar o dinheiro para trabalhar. Tem como o Executivo e o Congresso ajudarem? Sempre tem, e é isso que a gente está esperando. Então, do ponto de vista de valor, é muito claro quando você olha e fala, uma NTNB pagar juro real de 7,5 na curva longa, isso não é barato? Assim, ou vai ou racha. Eu acho que esse juro real ele vai fechar pela razão boa ou pela razão ruim. Ou a inflação vai lamber no cenário Lula 4, e o Banco Central não sobe a taxa de juro na mesma proporção, então esse juro real fecha pela razão ruim, que é uma das formas de correção dessas distorções fiscais, ou você vai pelo lado positivo, que abrir a possibilidade de você cortar juro. E aí você vai ter uma expansão de múltiplo, né? Se pensar na razão, né? Preço-lucro, o numerador andando sem o denominador mexer, é a expansão de múltiplo. Então você está operando hoje um desvio padrão abaixo da média histórica dos últimos quase 20 anos. Isso por si só já é uma simetria. Para você chegar na média histórica, sem mexer no denominador, sem mexer no lucro, você tem 30 e poucos % para andar no nível agregado do IBOV. Se esse apetite a risco de fato virar, eu não acho que você pare na média histórica. Eu acho que você vai buscar o desvio padrão superior à média histórica. Aí nós estamos falando de 60% a 70% no índice, que é o indicador agregado. No nível das ações, acaba sendo bem mais. O setor de materials lá, commodity, vai andar menos e alguma coisa vai andar muito mais. Para essa média, que é o índice, chegar no nível aí da média, uns 30 e poucos % ou 70%. Então, eu acho que é assimétrico. Tudo bem que está barato e pode continuar barato, porque a gente vai precisar de uma alternância política. Eu não acredito que esse governo atual faça qualquer tipo de endereçamento fiscal, ainda mais num ano de eleição. O ano de eleição é normalmente o ano em que qualquer governo pisa no acelerador do fiscal para tentar se reeleger. Então ele não foi responsável fiscalmente até agora, não vai ser no último ano que ele vai ser. Mas tem que acabar. Então esse prazo de validade do lulismo, eu acho que está aí, isso existe. A dúvida é quanto tempo isso ainda dura. Qual é a duration disso, né? E aí a gente pode destravar valor. O cenário de um Lula 4, eu acho que é um cenário ruim, né? O câmbio vai andar. Não sei se o Lula termina um mandato Lula 4, porque a inflação vai andar. Então é ruim. Mas aí você vai atribuir as probabilidades. Hoje a gente não tem condição de atribuir quanto que é para o Lula, quem é o candidato opositor.
Lula vai participar de fato da eleição ou não. Estava aí no final de semana falando já, eu vou se depender da minha saúde. Agora, olha só, imagina que a saúde dele o comprometa amanhã, por alguma razão. É Tarcísio na Austrália, cara. O negócio vai andar de um jeito. E você mesmo falou, alocação em bolsa institucional, ninguém tem bolsa. Então vai andar e o mercado não está com muita liquidez, os papéis, profundidade de liquidez. Absorver, né? Vai andar e vai andar em gaps, o negócio vai ser violento. Então, eu acho que olhando para um horizonte de 2 anos, né, o horizonte de eleição, você tem essa assimetria, que eu acho que faz sentido, mas eventualmente você tem algum acontecimento antes. O cenário hoje é assim, extremamente duvidoso, o cenário hoje tem um nível de preocupação tão grande que ninguém tem bolsa. Então, você tem que olhar isso como uma oportunidade também. Eu acho que você não pode estar fora da bolsa. Tem que ter alguma coisa. Essa alguma coisa você pode aumentar ao longo do caminho. Tem pressa? Mas a eleição é só lá na frente. Pô, preciso comprar agora? Pô, o CDI está aí. Difícil brigar com o CDI. Tá bom, mas vai que acontece alguma coisa com um ou com o outro, e aí é um gap. Há pouquíssimo tempo a gente viu o tamanho do movimento que aconteceu na Bolsa e motivado por razões não locais, motivado por uma diminuição de alocação de risco nos Estados Unidos, que o dinheiro foi procurar outros caminhos. E o Brasil está lá, estava super bem posicionado até o Trump começar essa questão direcionada ao Brasil. E aí o Brasil começou a underperformar o emerging markets. Então a gente precisa de uma solução local, principalmente o fiscal, mas o fiscal vai depender do político. E essa questão externa está envolvendo o político. Então o momento para falar de bolsa é um momento difícil mesmo. E aí a gente tem que escolher exatamente quais são as empresas, os setores que fazem mais sentido você estar alocado. Empresas de qualidade. Então, apesar desse valuation baixo no nível do índice, a gente está há 3 anos rodando em torno do desvio padrão inferior da média histórica desses quase 20 anos. Pode continuar assim por um tempo. Apesar disso, você tem várias empresas que estão no all-time high. Então você tem o setor de construção civil baixa renda, Direcional e Cury, que o Paulo é o cara. Estão no high. Pega Itaú, está no high. Pega BTG, está no high. Embraer, a gente teve Embraer por 2 anos na carteira, foi um golaço. Ela teve uma expansão de múltiplo, saiu de 5, 6 vezes EBITDA para 9, 10. Então só aí essa expansão gerou uns 40%, 50% de upside na ação, mais o que ela cresceu de lucro. E aí é o denominador, né? Na razão preço-lucro, a ação saiu de R$20 para 78, onde está operando hoje na divulgação do resultado. Então, apesar do ambiente ruim e dos múltiplos, né, bolsa largada, a saída de dinheiro para as NTNBs, para os incentivados, tem várias empresas que conseguiram crescer lucro ao longo desse tempo que estão operando no all-time high. Você fala assim, pô, mas então ainda é bom comprar essas empresas? Continua barato. Essas empresas estão crescendo lucro barbaramente ao longo desses anos todos. Então, quando você olha para... Você pode falar assim, não, mas esse aqui já andou muito, o múltiplo está mais ou menos. Tem capacidade de continuar crescendo lucro? Então, tá ok. E eu vou puxar o Paulo para esmiuçar mais essa questão setorial, mas antes de ir para lá, eu cheguei aqui no estúdio brincando com vocês que a gente ia falar de bolsa indiana, né? Mas eu acho que tem uma coisa curiosa para trazer aqui na mesa sobre esse assunto, que é o seguinte: a bolsa indiana, ela está cara.
e ela está cara num contexto global evidente, que é o investidor, me parece, estar desesperado para procurar oportunidades de investimento que não sejam os Estados Unidos. E aí a história de emergente mais ajeitada e legal, que é a Índia, está negociando a múltiplos elevados justamente por isso, porque não tem aonde investir, né? Não tem lugares hoje para alocar capital. E eu achei interessante porque você, ao amarrar o cenário, você falou que a transição política, o assunto Trump-Brasil virou um contexto político e ele hoje coloca o Brasil no alvo, em xeque, e isso traz alguma perspectiva de risco institucional que afasta o investidor. Vamos começar pelo estrangeiro. Você acha que para o estrangeiro isso também virou um tópico que afeta ele? Porque até então a gente falava muito aqui no Stock Picker sobre a vantagem do investidor estrangeiro contra o brasileiro. Que para ele não interessa quando o juro vai cair, se o juro vai cair. Se o juro vai cair, ele compra. E por isso ele comprou e, de novo, um copinho de água da piscina inteira do capital, que a alocação brasileira é quase nada hoje nas carteiras. Mas essa perspectiva política, então, ela está impedindo que o investidor estrangeiro se comporte como ele sempre se comportou? Você teve um movimento de venda de estrangeiro, medido pelos números que a B3 divulga. Quando você olha a performance do índice Brasil contra o índice mercados emergentes, você teve uma underperformance. Então, quando o Brasil que estava ganhando de WO, né, porque é distante geograficamente dos conflitos geopolíticos e distante efetivamente dos conflitos das questões geopolíticas, você entrou no bolo. Você continua distante geograficamente, mas o Trump veio focado. Então, eu acho que afeta. Mas se você considerar alguma alternância de poder, esse problema pode ser eliminado. E aí você vai cair o juro? A gente acha que vai cair o juro. Você tem uma tese forte de que o juro vai cair. Isso é um elemento, um catalisador relevante para os investidores alocarem. Mas peraí, tem a eleição. Então, assim, dinheiro de verdade, eu acho que vem com uma alternância política. Até lá, eu acho que existe um desalento assim, dos investidores. Você falou das famílias, a gente tem contato com os investidores de uma maneira geral, os investidores finais. Está todo mundo meio que sentado na mão para não fazer bobagem. Então, aloca alguma coisa, porque ninguém tem bolsa. A hora que o fluxo virar vai andar e vai andar rápido. O estrangeiro também. O estrangeiro, o capital, ele busca crescimento. Se você, de fato, começar a cortar o juro e for estrutural considerando o quê? Que você vai endereçar questões fiscais, o dinheiro vem e vai sair dinheiro dessa parede aqui. Antes de jogar para você, Paulo, só mais um instante, porque deu mais uma ideia aqui, que é o seguinte. Na pessoa física, eu imagino que vocês dois, não só o Fábio, não estejam nessa mesma ponte, né? Que é colocar um pedacinho, etc. Eu acho que vocês na pessoa física e na pessoa jurídica, naturalmente, são muito mais expostos ao tema. Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu imagino que vocês estejam com um nível de alocação elevado, não é isso? Hoje é em bolsa, né? Perfeito. Nos fundos que vocês têm mais liberdade nos mandatos, isso também é verdade? Assim, pegando aqui o long bias, né? Meio tanque. Meio tanque, tá bom. A gente tem os papéis que a gente quer ter, que acha que tem valor, que as empresas estão executando bem, ou empresas que estão no processo de turnaround, ou empresas que têm um carrego muito bom acima do CDI ou acima das incentivadas. E a gente compra algumas proteções, né? A gente costuma fazer alguns hedges com opções, compra put seca ou put spread, então você monta algumas travas para te dar alguma proteção num dado intervalo, para mitigar um pouco de riscos.
Então, essas proteções funcionaram bem esse mês. Quando a gente fala de dá para ter uma alocação acima do meio tanque, dá, é onde a gente mira. Mas a gente acha que o momento está turbulento o suficiente, mas você não quer estar fora, então você está no meio tanque. Você não está na banda de baixo, que tem muito valor. Tá, mas... a temporada de resultados está aí, a gente está vendo, esperando algumas empresas que estão para soltar resultado, que tenham resultados bons. Então, não dá para não ter, Lucas. Tem que ter. Mas vai ter volatilidade. O mercado vai estar operando de alguma maneira as pesquisas de intenção de voto. Então, semana passada você teve uma divulgação que favoreceu o Lula, o mercado afundou. Esse final de semana teve um Datafolha que mas o efeito Trump não foi tão positivo para o Lula assim, o mercado deu uma recuperada. Então, essa dinâmica vai trazer ainda muita volatilidade. E você tem que tomar cuidado para não comprar para cima e vender para baixo, que isso é receita para desastre. Então, você tem que estar nas empresas onde você, estou tranquilo com isso daqui, eu acho assimétrico isso daqui, isso é um investimento bom, o nosso dinheiro está no fundo, no mesmo fundo que você investe. Então, estou fazendo para você o que eu estou fazendo para... Tudo bem que investidor de bolsa é meio maluco, né? Que você falou? Sim, um pouco. Mas eu tô nesse grupo, fica tranquilo, é papo de louco para louco aqui. Então, a gente não quer perder dinheiro. Sim. Mas a gente acha que tem muita coisa para fazer. Mas isso porque no mandato, digamos assim, né? Hoje a Apex tem lá long only, que é o puro de ações, digamos assim. Você tem o long bias, que é, enfim, esse veículo que tenta gerar uma experiência de investimento melhor na bolsa para o investidor, mas dando essa exposição para ele. E você tem o long and short, que ali já é uma ideia de CDI mais alguma coisa, já não é mais tão bolsa, né? Uhum. Descorrelacionado. É um CDI plus, né? Como a gente gosta de falar. E aí, nesse que é focado em experiência do investidor, digamos assim, você está com meio tanque, que é o que vocês colocaram aqui, né? Mas quando a gente está investindo o nosso dinheiro na pessoa física, pelo menos eu penso dessa forma, do time dos loucos, eu não estou muito preocupado com a minha experiência de investimento, para ser bem sincero. Porque de alguma forma, ser apaixonado por isso, estudar isso, né, por algum tempo, me dá esse conforto de saber mais ou menos o que eu estou fazendo com o meu próprio dinheiro, como eu não estou assumindo responsabilidade nenhuma aqui com ninguém fiduciária, eu faço e ponto final. Eu entendo que na pessoa física talvez não seja a mesma realidade de vocês estarem, sei lá, meio tanque, talvez vocês estejam com o tanque cheio, alocados, né, nas estratégias de vocês. E aí, obviamente, você faz essa gestão. E aí, antes de passar para você, para a gente falar dessa questão setorial, que eu tenho uma pergunta boa para você, minha pergunta é essa, porque é o seguinte, você está no mercado desde 1994. Eu nasci em 97. Então tem alguma coisa que você sabe que eu não sei. Essa é a minha pergunta, Fábio. O que você acha que você sabe sobre a Bolsa hoje, que eventualmente eu, e aqui não só eu que nasci em 97, mas a figura do investidor brasileiro, que não tem nada investido, e eu também não consigo entender por quê, o que você acha que você sabe que eu não sei? A volatilidade está aí sempre. O Brasil é aquele nota 5, não é o 0 nem é 10. Então, esse tipo de momento que a gente está vendo aqui de valor hoje são oportunidades que aparecem para você efetivamente montar um investimento com um horizonte um pouco mais longo. A Bolsa é um horizonte, um investimento de horizonte mais longo. Então, acho que são quilômetros rodados aí no mercado, muitas crises. Passei já por Tequila, Rússia, Argentina, Brasil, Sudeste Asiático. Então, crise não faltou. Estados Unidos, né, a grande crise financeira. Então, de alguma forma, o mercado volta. Então, tem uma frase de um estrategista
do Bank of America Merrill Lynch, que assim, o mercado para de panicar quando as autoridades começam a panicar. Então, quando a turma vem no resgate, o mercado faz o piso e recupera. Então, acaba que o mercado volta porque as pessoas estão aí, estão vivendo, a economia está andando, a atividade está andando, a recessão, a expansão. Então, tem ciclos. O mercado tem regimes. Só que tem períodos que, época da Dilma, a gente teve uma recessão horrorosa por um tempão. Agora você está numa crise política, crise fiscal, que está fazendo os preços estarem deprimidos também por um período longo. Uma hora acaba. Então, talvez um pouco mais dessa resiliência, né? Perfeito. Para acabar com o silêncio do senhor Weikert, ele comentou sobre alguns setores que estão no topo, mesmo no meio desse imbróglio todo que a gente já comentou aqui. E aí, obviamente, existem razões micro, que a gente chama, né, que vão explicar as razões pelas quais esses setores estão nessa situação. E ele citou basicamente construção civil, mas mais focado em Minha Casa Minha Vida. Uhum. Ele acabou citando Embraer também aqui. Eu queria ouvir de você, o que explica essas companhias estarem nessa situação que foge até um pouco do normal, dado o contexto da Bolsa no Brasil? Legal. É um ponto importante que, apesar dessas companhias estarem no topo, o múltiplo que elas operam hoje ainda é um múltiplo muito baixo. Está no topo de preço, né? Tá no Diferente de topo valor. preço Isso é interessante. e não no topo de múltiplo. Isso quer dizer que o preço da ação andou, mas ela não ficou mais cara, O necessariamente. preço da ação andou, mas o lucro andou mais do que a ação. Então, se o cenário tivesse melhor, essas ações estariam muito acima da onde elas estão hoje. Então, não é porque elas estão no topo do preço, elas estão muito abaixo do topo de múltiplo e, na nossa opinião, elas vão continuar crescendo o lucro com potencial de crescer preço muito acima do lucro se as coisas mudarem, né? Se o cenário mudar, dada essa simetria muito positiva que a gente enxerga. Tem companhias hoje na Bolsa no Brasil que são companhias muito boas, geram muito caixa, com mercados endereçáveis muito bons e que executam muito bem. Então, para esse tipo de companhia, o cenário macroeconômico ele é menos importante. Elas conseguem navegar muito bem em qualquer cenário, conseguem continuar crescendo, expandindo margem, ganhando mercado. Então, nesse exemplo aí que a gente citou, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele é uma demanda basicamente infinita no Brasil, então tudo que se produz no preço correto do programa, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, vende. Então a demanda é infinita. Tem muito terreno ainda para produzir Minha Casa Minha Vida, e não são tantas empresas com a capacidade de produção, de venda, como as que estão na Bolsa. Então é uma oportunidade ainda muito grande, na nossa opinião. Apesar dessas empresas estarem negociando no high de preço, elas ainda estão no múltiplo muito atrativo, e a gente enxerga essas companhias crescendo o lucro ainda por muitos anos. E um ponto interessante do programa, claro que tudo que depende de um programa de Estado tem risco, né? Mas como eu coloquei aqui, a gente acredita hoje que é um programa de Estado, não um programa de um partido ou de outro. Então é algo que está claro para todos os lados políticos, que é algo muito importante e deve continuar. Então a gente acredita aí que o programa continua forte do jeito que está, e que as empresas continuam com um potencial de crescimento muito grande. Para continuar nesse mesmo setor, além de direcional, cura, empresas de baixa renda, né, que estão surfando todo esse vento positivo, a gente também gosta bastante e tem no nosso portfólio a Cyrela, que é uma empresa de média alta renda e também de baixa renda. Então hoje a Cyrela, que sempre foi uma empresa mais focada na média alta renda, ela tem crescido muito esse segmento também de baixa renda, e para o ano que vem já deve ser quase metade do lucro da companhia, 40%, 45%, 50%. Se a gente colocar na Cyrela o múltiplo que Cura e Direcional negociam, a parte de média alta renda da empresa está negociando a 2 vezes lucro, 2,5 vezes. Então isso mostra também a oportunidade e a simetria que a gente tem em ótimas companhias, ótimas empresas na Bolsa hoje.
Outro setor aqui que a gente citou e que a gente acredita que vai continuar bem no Brasil, menos dependente do cenário macroeconômico, é o setor financeiro, o setor de bancos. Então, o setor de bancos no Brasil sempre apresentou retornos muito acima do custo de capital, segue apresentando retornos muito acima do custo de capital e a gente acredita que isso vai continuar. Então, é um setor que a gente gosta de estar posicionado e também é um setor que, apesar de algumas ações estarem no topo de preço, elas não estão no topo de múltiplo. Então, a gente vê empresas como Itaú negociando a 7 vezes ou abaixo de 7 vezes lucro o ano que vem. Com dividendo de 9%. Com dividendo de 9%, gerando caixa, remunerando o acionista. Então, o carrego de estar comprado, ele é positivo, porque tem o dividendo, tem essa geração de caixa, e tem todo o potencial do crescimento de lucro que a gente acredita, em todos os cenários, além da potencial expansão de múltiplo que pode acontecer também. Tá? Um negócio legal para, de repente, tentar ajudar aqui no raciocínio. Se o crescimento de lucro, ele é o carrego que a empresa te dá no período de 12 meses. Quando a gente fala da razão preço-lucro, você normalmente olha 12 meses à frente, né? E aí, uma empresa que está operando a 7 vezes lucro, se o múltiplo, para o múltiplo ficar as mesmas 7 vezes um ano depois, se essa empresa está crescendo o lucro 15%, o denominador cresceu 15%, o numerador tem que crescer 15% também para ela ficar no mesmo múltiplo no 12 meses à frente. Então é como se fosse o carrego da bolsa. Só aí você igualou a Selic, né, a CDI, dos 15%. Mais dividendo ou recompra que a empresa faz, tal, você adiciona nessa conta para você calcular o teu carrego anual. Então, se você está há 3 anos aí com um múltiplo baixo, mas a empresa está crescendo o lucro, mas continua operando a 7 vezes de lucro, a empresa andou esses 15% ao ano, compondo ano após ano. Então, boa parte dessas empresas que está no high de preço, veio acontecendo esse tipo de dinâmica, que é crescendo o lucro ano após ano, apesar da bolsa não sair do lugar. Você olha em termos de múltiplo, está lá abaixo da média histórica, e esses papéis também estão operando abaixo da média histórica. Então, isso dá um pouco da noção do que é o carrego para você ficar na bolsa. Mas a bolsa não anda, a bolsa sobe, a bolsa cai, o índice. As empresas, sim, tem algumas empresas que vão só compondo ao longo do tempo. O índice é uma carteira imaginária, né? Nem de fato existe, né? Não é praticado. Mas eu achei interessante esse seu ponto, porque uma das principais objeções do investidor médio é o custo de oportunidade. De olhar para o CDI que está a 15 E é uma decisão fácil de tomar, né? Fica no CDI, né? Fica no CDI que é fácil. O que você está colocando aqui cara, não é bem assim, né? De repente essa sua ação anda sem expandir múltiplo, e aí quando você soma o retorno total do ativo, que daí vai levar em consideração o dividendo, mais essa expansão do preço da ação, de repente você consegue entregar o mesmo retorno ou mais do seu custo de oportunidade de curto prazo, sem levar em consideração a opcionalidade da expansão do preço de fato. Exato, exatamente isso. Então é quase como se fosse uma opção ela está de ali graça. acumulando, ela está todo dia ficando mais barata, mais barata, mais barata. Aí mudou o governo, entra um governo mais responsável fiscalmente, o preço dá uma puxada, e aí esse múltiplo, ao invés de ser 7 vezes, vai operar a 13 vezes. Falando do setor de bancos, aí 11 vezes. Mas aí você vai mudar a expectativa, o apetite a risco. Você vai revisar de novo a linha do lucro, né, do denominador. Então você vai voltar, esse múltiplo vai ficar mais barato de novo, porque essa razão ela volta a ficar menor, e aí você vai buscando outros patamares de preço de forma consistente. Então é uma oportunidade agora. É uma oportunidade que a pessoa tem que ter um estômago e um nível de paciência de falar assim, tudo bem, esse dinheiro aqui é um dinheiro que eu estou colocando no risco, que eu não vou precisar dele no curto prazo. Eu estou fazendo um investimento de mais de longo prazo. Então, colocar dinheiro no long only hoje, o meu dinheiro está distribuído nas 3 estratégias. Então, o dinheiro do long only
é dinheiro do long only, ele vai estar sempre comprado, é o mandato. Se você não tiver comprado, você está fazendo alguma coisa errada, porque o mandato é esse. O dinheiro do long bias, ele roda entre 50% e 100% de posição comprada, né? O long only é de 90% a 100%, você está lá com esse mandato. O long bias de 50% a 100%, aí você está aí na casa dos 70 e poucos por cento comprado. Isso considerando que as opções, as proteções, essas travas que a gente faz, isso acaba diminuindo o tamanho da exposição líquida. Mas não te dá um cap de upside da carteira. É porque você está comprado numa carteira que você pode estar 70% comprado, mas você adicionou proteções e te jogou para 50%. Isso. É isso, mas você continua comprado com 70%. Perfeito, perfeito. Agora, para você que está lá liderando o time de análise, né, e você cobre diversos setores, diversas empresas no detalhe, está tendo essa discussão essa semana. Me parece que muitas vezes fica uma prova razoavelmente fácil de escolher nesse momento, dado que ninguém quer nada, né? Fica tudo a desconto e você escolhe, é como se entrasse num supermercado, tá tudo promocionado, compra aí o que você quiser, Black Friday. Compra o que você quiser e leve para casa e você escolhe. Como é que fica a sua cabeça na hora de priorizar essas teses? Assim? O que está sendo o ponto de divisor de águas entre elas, dado que tudo é tão barato? E a gente sabe que, naturalmente, qualquer ativo que esteja mais exposto ao Brasil, que a gente aqui usa o jargão técnico de beta, né? Quanto mais exposto ao Brasil, maior, teoricamente, o risco, maior o upside possível, maior o desconto. E aí você pode escolher uma prova mais fácil ainda, que é comprar um Itaú ou algum ativo de extrema qualidade como esse. Como é que você tira a prova disso? Assim? O que você prioriza agora? É uma ótima pergunta. O que a gente olha bastante são as assimetrias. Então, se algo der errado nessa empresa ou nesse setor, que realmente está muito descontado, tenho muito para perder ou não? A empresa está gerando caixa, a empresa está alavancada, o mercado que ela opera é um mercado que ela consegue crescer, mesmo se o juro continuar alto por mais tempo, mesmo se o Brasil crescer menos, se o desemprego subir. Então, se a resposta for sim, é onde a gente vai estar alocado. Tá bom. Porque é claro que está tudo barato, é uma ótima oportunidade de assimetria de compra, na nossa opinião. Claro que vai ter volatilidade, né? O timing a gente nunca sabe, mas a gente consegue comprar, além de tudo, boas empresas com uma simetria muito positiva. É um pouco a nossa cabeça, como escolher nesse momento. Perfeito. Então, queria esmiuçar ainda mais com você. Vou começar da prova mais difícil para mais fácil. Tá. Commodities. Esse tema é bom. Ele está sendo um verdadeiro freio de mão para o Ibovespa. Porque se você pegar o Ibovespa no ano contra o Small, por exemplo, que tem uma exposição bem menor ao setor, o Small andou muito mais do que o Ibovespa no ano, e o Ibovespa sofreu muito, mesmo em períodos de bonança nesse ano para a Bolsa, por ter exposição grande a esses setores que estão com algumas complicações. Aqui vou tirar assunto Banco do Brasil, etc., que também é outro tema. Mas como é que você olha? Por que fica longe? Por que sofre tanto? Por que vocês, investidores que são os únicos que têm bolsa, hoje não querem estar expostos a esse setor que é tão relevante para o Ibovespa? Então, a oportunidade hoje, na nossa opinião, ela não está no setor de commodities. Os drivers, né, o que influencia o preço das ações de commodities subirem ou caírem, ele não é do Brasil, ele é global, ele é do mundo. Então, no caso do Brasil, das commodities que estão no nosso índice Bovespa, principalmente da China e do resto do mundo também. E quando a gente olha o cenário da China para consumo de aço no médio e longo prazo, que principalmente é o setor imobiliário na China, é o setor de infraestrutura e é o setor de indústria, quando a gente coloca isso tudo junto nas nossas projeções, a demanda de aço, o crescimento da demanda de aço na China nos próximos anos vai ser muito menor do que foi nos últimos anos, com a entrada de novas capacidades. Então, quando a gente analisa e olha o setor de commodities, é muita oferta-demanda, né? Quanto dessa commodity está entrando no mercado, então quanto que a Vale está expandindo produção, os concorrentes da Vale no mundo estão expandindo produção de minério de ferro, e quanto que o meu maior consumidor, que no caso é a China, vai consumir desse minério de ferro. E quando a gente olha hoje esse balanço de oferta e demanda, não nos parece favorável. Então é um negócio que depende menos do Brasil e depende mais do mundo.
É claro, aonde que commodities vai dar certo, né, num cenário? É num cenário muito ruim de Brasil, porque como elas são dolarizadas e exportadoras, elas podem nem subir, mas ficando parado, o resto vai cair, elas vão performar melhor do que o índice. Como a gente acredita que como um todo está tudo assimétrico, a gente que não quer estar em empresas de commodities nesse momento. Então é muito dessa questão de oferta e demanda do view global que a gente tem de commodities hoje. A gente gosta de uma companhia que a gente adicionou recentemente no segmento de commodities, que é a Klabin, né? A Klabin, ela é bastante diversificada, então grande parte da receita dela é de embalagens e papelão ondulado no Brasil, que apesar de ser commodity, é muito ligado ao consumo, ao mercado doméstico, a alimentos, é resiliente mesmo num cenário bom ou ruim macroeconômico de Mas que eu ia Brasil. falar, ela é dolarizada também. E ela é dolarizada Líder também. de setor. Exatamente. E tem também a parte de celulose, onde é bastante diversificada em celulose também. Então ela faz a celulose para fralda, fibra longa, fibra curta. Então a gente gosta dessa exposição diversificada da Klabin, com valuation bastante atrativo. Então essa companhia ela é muito resiliente, ela é do setor de commodities, bastante linkada ao mercado interno aqui e negociando num free cash flow yield, que é a geração de caixa sobre o valor de mercado da empresa, acima de 12% para o ano que vem. Então é uma oportunidade de comprar uma empresa de commodities resiliente, que no caso é a Klabin, com um carrego muito bom, que vai na linha do que a gente estava falando aqui antes. Eu comprar um ativo de qualidade, um ativo real, que no caso é a Klabin, me pagando um bom carrego, né? Então gerando caixa, onde ela vai poder recomprar ação, ela vai desalavancar, recomprar ação ou pagar dividendo. A gente acredita que é algo que tem uma simetria positiva. Mas no geral, commodities não é onde... Então petróleo é melhor ficar longe, minério é melhor não ficar é longe. onde a gente enxerga oportunidade hoje. Tá bom. Eu vou brincar de gestor aqui com vocês, então. Eu entendi que num cenário negativo de Brasil, ela te defende porque é dolarizada. Você vai mitigar isso comprando Klabin. Beleza. Mas e se dá Tarcísio e ela é uma estatal? O que você acha? Você acha que isso pode ser um risco? Anda, né? Anda. E aí, para você que está sem alocação nisso, seria um risco para o portfólio? Dá para considerar isso um risco para o portfólio? Ou seja, você começa a ver que o negócio vai engatar para lá, talvez você repense na carteira por conta da perspectiva eleitoral? Essa é uma dúvida que eu tenho mesmo, assim. Eu fico pensando sobre se eu faço isso na minha carteira na física também. Um dia desse, a gente conversa com muitos players do mercado, né? Assim, colegas de outros fundos, claro, e gestores e analistas. E muitas vezes busca entender um determinado movimento de preço de uma ação ou dos setores no dia assim, mas o trade Tarcísio hoje não andou. Eu falei assim, mas que trade Tarcísio você está falando? Banco do Brasil e Petro. Isso tem alguns meses. Falei, putz, mas eu acho que esses nomes vão andar num caso Tarcísio. Mas, na verdade, eu acho que o trade Tarcísio é tudo. Começa pela renda fixa. Você vai ter o dólar apreciando, você vai ter, né, o real apreciando, você vai ter o fechamento da curva de juros e a bolsa vai andar. Dito isso, eu não acho que a gente está exposto a não ter o commodity, com certeza vai performar pior do que os ativos domésticos. E no caso das estatais, respondendo especificamente nesses casos, o que você vai ganhar de dinheiro nas alocações locais vai compensar o fato de você não ter uma ou outra, ou as duas. Agora, no meio do caminho, nada te impede de repensar a carteira, assim, vou vender isso daqui que já andou e agora vou comprar a estatal porque eu acho que o Tarcísio vai fazer uma privatização A, B ou C, entendeu? E aí no caso de Banco do Brasil é engraçado, porque você tem um mix diferente, né? Você tem uma situação micro, que acontece com a companhia, inclusive foi esmiuçada aqui no Stock Pickers, a gente trouxe o Gonzaga, um abraço pro Gonzaga,
que veio, tadinho, ele tava dando na Expert e falou, cara, eu tô andando na Expert, fica todo mundo me parando pra falar que eu sou o cara do Banco do Brasil. Desculpa, amigo. Mas é porque você é um excelente analista, por sinal. E ele veio falar do case que a gente escutou, e eu sei de um monte de gestor que tá com visão negativa, inclusive passei preço pra put pra um monte de gente também para fazer esse trade. E é engraçado que o short interest, né, ou seja, se você olhar ali a exposição de vendida do mercado no ativo, ela é relevante. E num cenário onde... e aí, assim, a tese de todo mundo tem sido muito... o comprador marginal desse ativo é a pessoa física, que conhece o ativo, gosta do ativo, por um fator específico, que é o dividendo. Uma vez que não tem lucro, meu amigo, não tem mais dividendo. E o lucro está deteriorando. Assim que esse dividendo sumir, todo mundo vai sair vendendo, inclusive o comprador marginal hoje, que é a pessoa física. Só que eu fico pensando assim, a posição vendida da turma, se esse tema começa a esquentar, e é uma estatal que pode se beneficiar desse negócio, você não começa a ficar uma posição técnica, assim, pensando mais do lado de vocês não ficam observando essa faca caindo, e de repente você está de fora. E aí você já começa a fazer conta para saber a hora de comprar. É assim que funciona a cabeça para um caso como esse ou não? É assim, é uma discussão que a gente tem diariamente no caso de Banco do Brasil, só que a gente vai olhar Banco do Brasil para comprar nesse racional que o múltiplo está muito barato, ela é uma estatal, ela pode ter um re-rating muito grande, se a gente acreditar que as revisões para baixo de lucro acabaram. No caso do Banco do Brasil, a gente acredita que o lucro vai continuar sendo revisado para baixo. Então, em algum momento, no início do ano, se acreditava que o Banco do Brasil fosse dar 40 bilhões de lucro. Agora, o consenso já é 25 bilhões de lucro. A gente acredita que pode ir para 20, pode ir para 18. A gente não sabe aonde isso vai parar, só que todos os dados que a gente tem coletado, inclusive o último balancete que saiu do Banco do Brasil, do Banco Central, que divulga o balancete mensal dos bancos, na semana passada, sexta-feira passada, nos aponta que esse lucro de 25 bi para o ano de 2025 ele é muito otimista ainda. Então a gente está num cenário do Banco do Brasil ainda de revisões para baixo. Enquanto isso acontecer, na nossa opinião, a ação deveria continuar underperformando os outros bancos. E o ponto que você tocou, o dividendo que ainda existe, vai deixar de existir. Ele vai diminuir e pode deixar de existir, que também vai ser ruim aí para esse fluxo de pessoa física. Por outro lado, o Banco do Brasil, quando a gente olha em múltiplo de preço patrimônio líquido, ele já está em níveis atrativos quando a gente olha o histórico. Só que ele está em níveis atrativos com o operacional deteriorando. Tá? Quando esse operacional parar de deteriorar ou tiver alguma visibilidade que o agro, que a carteira agro, que a inadimplência ou que o lucro vai parar de ser revisado para baixo, pode ser um grande ponto de compra em Banco do Brasil. A gente não acredita que a gente está lá ainda. A gente acha que vai levar um tempo, que a ação vai cair mais ou ela vai performar pior do que Itaú, Bradesco, os pares, mas em algum momento pode ser que a gente vire a mão e adicione Banco do Brasil. Então a sua dúvida, né? Petro é bom ou não? Porque commodity é ruim, o cenário atual é ruim, a gestão eu não acho boa. Isso é a nossa função, né? Então a vantagem de um cliente colocar no nosso FIA é que ele está terceirizando para a gente, para mim, para o Fábio e para o nosso time, algo que a gente fica discutindo o dia inteiro, desde que a gente acorda até a noite. Então, a gente pode ter isso, né? Até no sonho. A gente pode ter isso no portfólio, a gente pode mudar de ideia, pode comprar, a gente pode sair de uma posição vendida, né, ou mais negativa em Banco do Brasil para uma posição mais positiva, mas o grande catalisador é o lucro, né? Aonde está indo, aonde que as revisões estão indo, né? Para que direção? Na nossa visão, elas ainda estão indo para baixo. O exemplo que ele deu de 40 bi no início do ano para eventualmente 20, o consenso é 25, então o que você achava que estava barato no início do ano, de repente ficou super caro, porque você revisou o lucro para baixo e aquele múltiplo que parecia barato, de repente, peraí, não está operando a 4 vezes de lucro, está operando a 8 vezes de lucro. Ficou caro.
Exato. E é um exemplo que eu acabei de falar que a pessoa física está comprando, né? Então é o ponto que você está dizendo, né? Interessante esse choque. Porque o dividendo passado ainda é alto, mas se os 20 de fato acontecerem, o dividendo vai ter que ser cortado, porque daí também o capital não tem uma folga tão grande assim e o banco vai ter que cortar o dividendo. Nesse exemplo, você sai de um dividendo de 11% para 5%. Isso. Perfeito. E no Twitter as discussões parecem muito da GameStop, assim, sabe? Os tubarões contra sardinhas, a galera discutindo. Esse mundo que a gente vive é muito doido. Mas diga. Tem que olhar o posicionamento técnico, sim. Que é esse meu ponto. Então, porque a gente tem um risco de ter um short squeeze eventualmente. Exatamente. E isso a gente acompanha sempre. Perfeito. Porque se vira o ponto que ele falou, a galera sai comprando e aí ferrou. Perfeito. Tá bom, a gente falou de um monte de coisa que não é para fazer, né? Vamos falar do que é para fazer, então. Hoje, bom, deu para entender que Itaú é uma das preferências. Eu achei legal que você falou da Embraer. Eu particularmente achei também interessante na Expert que eu encontrei um dos diretores da IVE. E eu comprei Embraer um tempo atrás por conta da IVE. Foi um trade feliz. Mas ela assim, eu conheço muita gente que já tentou operar esse papel e não foi feliz com ele. Eu queria saber, assim, ainda é uma posição do portfólio, como é que é a perspectiva para a companhia em si e o quanto disso é realidade, porque lá na Expert tinha um modelo lá, enfim. Eu achei engraçado ver materializado ali a alta do ativo, mas como é que está essa perspectiva? E, obviamente, a IVE não é o que compõe apenas a Embraer, tem as outras linhas de negócio também. Acho que o grosso do movimento da Embraer foi porque o papel está operando próximo a 10 vezes EBITDA. É um múltiplo caro. Ela está com um livro de ordens bastante grande, mas bastante grande mesmo, que garante para ela uma geração de caixa para frente. O backlog de pedidos que eles falam. Exatamente. Uhum. Então, isso dá um conforto no andamento da empresa para os próximos anos. Os produtos são produtos muito bons, mas essa guerra tarifária trouxe um risco para a Embraer desse imposto de importação. Então, está em 10%, chegou a 50%, o papel afundou, o 50% voltou para 10% e o papel voltou a andar. A grande parte do portfólio que compõe o EBITDA da Embraer é jato executivo. Então, em torno de uns 40% é serviços, 30% e altos jato executivo. Esse que estava em maior risco em relação à tarifa. Então, traz para a mesa um risco adicional. Não, mas voltou, ele tirou a tarifa de volta, está com 10%. Mas tudo bem, matar 10 vezes EBITDA, o múltiplo é muito alto. Apesar dessa dinâmica operacional da empresa estar muito boa, esse risco de tarifa traz uma assimetria pior para você estar alocado no papel. Uma coisa é você comprar a companhia a 5, 6 vezes EBITDA, que foi onde a gente comprou. Outra coisa é você comprar a 10. Você ainda tem a posição, é uma coisa. Hoje a gente tem já uma posição residual com esse tipo de preocupação. O grosso do movimento foi. Ela pode continuar te dando carrego, que é o quê? É quanto que ela vai crescer o lucro a cada ano através de novos pedidos. Esse é o resultado dela hoje de manhã e a margem acabou vindo muito superior ao que o consenso esperava, principalmente motivado por uma operação mais rentável na linha de defesa, que é o KC-90. Esse avião, os primeiros foram vendidos para a FAB, que ajudou a financiar o projeto e o início dessa linha de negócio. Então a margem foi muito baixa por essa razão. Agora você começa a receber pedidos de produção dessa linha para outros países onde a margem é mais alta. Então isso começa a trazer para você um nível de rentabilidade superior ao que você teve nessa linha de negócio. Então esse é o carrego, são novos pedidos, novas linhas, a linha de serviço. No momento que você vende uma aeronave, você está contratando serviço para essa aeronave por 10, 15, 20 anos.
Então isso te ajuda a manter a tua geração de caixa para o futuro. Mas já operando a 10 vezes EBITDA, com um livro de ordens bastante grande, vira um papel mais de carrego do que um papel de grande movimento. Então, é bom, uma empresa excelente. Agora, você está no meio de uma guerra tarifária, numa questão política entre Brasil e Estados Unidos, que será que esses 10% de tarifa de importação não volta para os 50% porque o Bolsonaro foi preso? Então, traz mais risco para a tese. Perfeito. Nesse caso dessa empresa específica da Embraer, é uma empresa que o preço está no high, como a gente comentou de outras companhias, só que o múltiplo também está alto. Perfeito. É diferente, então aqui nesse caso a ação andou muito bem, né? A gente pegou boa parte desse movimento nos fundos da Apex, mas ela andou muito na frente do lucro. Andaram junto, o lucro andou bastante e a ação andou ainda mais. Perfeito. Então teve expansão de múltiplo. Então o carrego é bom, mas a margem de segurança em comprar a Embraer hoje ela não é tão alta assim, porque o múltiplo já está esticado. Diferente de outras ações que também estão no high, Perfeito. mas o múltiplo ainda estão no nível onde a margem de segurança é mais alta. Perfeito. E para terminar de compor a carteira de vocês, então, o que ficam as predileções? A gente andou aqui por alguns setores, alguns papéis, num bate-bola, mas para a gente amarrar, o que ficam as predileções, então, de vocês? Uma ação que a gente gosta e vê uma simetria positiva hoje também é o IRB. Então, é resseguradora, né? Que ficou bastante largada aí nos últimos anos, Sim, todos os problemas que aconteceram, polêmico, né? Todo mundo sabe, né? Os aumentos de capital, os problemas. E um papel fora de consenso, né? Fora de Total. consenso. E desde 2022, com o novo CEO, o Falcão e o Castilho, né? De subscrição de seguros, o turnaround tem sido bem interessante. Então, a empresa ela tem melhorado, né, a sinistralidade, ela tem melhorado também a linha de receita financeira, a gente espera que isso continue melhorando ao longo do tempo. Então, ela está crescendo o lucro no turnaround, numa melhora, num valuation muito atrativo. Então, para 2026, a gente enxerga essa empresa negociando a 5 vezes o lucro, num cenário de crescimento de lucro, de melhora operacional e de excesso de capital. Então, se a empresa não tiver muito crescimento para frente, ela vai aumentar o payout, então ela vai pagar mais dividendo, e a gente pode estar falando de uma companhia que vai pagar 12% ou 15% de dividendo sobre o valor de mercado. Então, é algo bastante interessante, com uma simetria bem positiva, na nossa opinião. Perfeito, muito bem. Agora, um ponto curioso, né? Vocês trabalham juntos há quantos anos? Quase 20, né? Quase 20. 20 anos. E a equipe lá como um todo tá junto há um bom tempo também. E aí eu tava falando aqui dos loucos que gostam de bolsa, né? O que vocês acham que é o segredo para manter uma equipe de investimento unida por tanto tempo, assim, né? 20 anos é tempo pra caçamba, né? Então, como é que bota um bando de louco olhando a ação dentro de uma sala, né? E essa equipe fica junta e ninguém matou ninguém até agora, né? Então, o que acontece para isso ser possível? Acho que o alinhamento de valores pessoais, valores éticos, a maneira como você acha que a empresa deve ser tocada, a complementaridade da equipe. Então, você quando está tentando trazer uma pessoa nova, um ativo, um recurso novo para a empresa, você vai buscar gente que tenha pontos fortes, que são os seus pontos fracos. Então, esse racional de complementaridade para a gente faz muita diferença. E quando você coloca isso no bolo, tem uma vida longa, né? E você tem que cultivar, você tem que manter essas visões. As pessoas mudam de opiniões ao longo da vida, normal. O cenário muda, você vai ter que se readaptar. Eu acho que a resiliência também faz parte dessa compreensão de que você precisa mudar para cá, mudar para lá, aceitar algumas coisas, contestar outras, mas tudo de uma maneira que seja construtiva, né? E as companhias de investimento,
como a de vocês, tem feito adaptações em cima do ponto que você acabou de mencionar, inclusive, que é uma das chaves do motivo pelo qual vocês têm uma sociedade bem-sucedida há tantos anos, de diversas formas, né? Seja do ponto de vista societário das companhias, do ponto de vista de negócio, posicionamento das empresas, né? Isso eu acho muito interessante. E eu tomei café com um colega de mercado também, um gestor que está há muito tempo no mercado, né? E aí ele também tem uma gestora que, entre outras coisas, foca em ações, né? E aí ele tá me contando disso, né? Desse momento da indústria, que é super curioso. E aí ele virou para mim e falou assim, Colasso, deixa eu te falar um negócio. Nem ferrando que eu vou perder esse próximo bull market. Não há nada nesse mundo que me tire desse próximo bull market. Mas assim, eu acho engraçado, porque o mercado tá um pouco com essa sensação, né? Essa é a sensação que vocês têm lá dentro da Apex, assim, de que realmente, que muita gente fala, né? Ano passado até teve uns episódios que a gente comentou que tinha comentário de banqueiro por aí falando que ia ser o maior bull market da história e não sei o quê. Essa é um pouco da sensação, porque vocês olham lá os ativos, né? Vocês olham essa questão do preço, às vezes, que anda, mas que o múltiplo cai. O lucro anda mais que o preço, eventualmente. Tem ativo que está subindo e ficando mais barato, pagando dividendo. Aí o carrego é bom, etc. E as companhias, eventualmente, melhorando a qualidade delas no ambiente de Brasil. Juro alto, parece que tudo joga contra, ela vai lá quebrando essas fibras e vai sobrevivendo. Essa é a perspectiva de vocês, quer dizer, com essa porrada de recompra que a gente teve, né? Não tem papel para todo mundo, é o que a gente falou no começo, não dá para absorver. Então, uma pilha de dinheiro, um caminhão gigantesco em renda fixa. E quando a gente olha, por exemplo, gestora de banco, o tamanho da carteira que eles têm em renda fixa, né? Tava até esses dias vendo um número assim, né? Eu entrevistei uma delas, inclusive, no começo do ano. Aí, quando ela veio, tava com 450 bi. Daí aí fui olhar, não, já são 550. Eu falei, ué, como assim, Colasso? O juro tá 15, então assim, só o carrego já faz o negócio andar pra cacete. Como é que fica essa expectativa de vocês quando vocês olham para esse horizonte mais longo? Que eu acho que muitas vezes a discussão do mercado no curto prazo não consegue romper e olhar para frente, mas é isso que vocês sentem lá na cozinha da Apex? Eu acho que tem muito a ver com grande parte da nossa conversa hoje aqui, que a simetria está muito grande. Então, o potencial valorização que a gente tem na bolsa hoje, ele é muito alto. Então, talvez o principal risco da pessoa física hoje é não ter nada de bolsa do que ter bolsa. Então, se eu escolho não ter nada de bolsa hoje, eu estou correndo um risco muito grande, porque ela tem muito mais para subir do que para cair, na nossa opinião. Então, sim, tem um potencial enorme aí. A gente pode escolher entre várias ações aí da bolsa. A gente pode ir para as de qualidade, que vão subir muito, as de menos qualidade, as mais focadas no mercado doméstico. Tem um potencial gigantesco e uma simetria muito grande na nossa visão. Perfeito. E você, Fábio? A mesma sensação? Tá dando ansiedade? Falar em convicção seria muito, né? Porque acho que a gente está na torcida aí da alternância política para a gente andar. Mas eu acho que assim, com um Lula 4, o cenário é ruim. Isso não tem dúvida. Mas com a alternância de poder, o que vai subir e ninguém tem bolsa. Então, a gente acha essa simetria. O negócio faz muito sentido. E são empresas boas. Então, empresa que consegue ter capacidade de preço, de passar preço, protegida da inflação, ou que é líder do seu setor, ou que está passando por um processo de turnaround, que é muita coisa micro dentro da empresa para ser feita, que não depende do ambiente macro, né? As variáveis gerenciáveis são muito maiores do ambiente interno da empresa do que as variáveis macro. Então, tem muita coisa para ser feita. Está tudo muito barato em múltiplo. Então, eu acho que
de novo, não é convicção, Sim. mas quando você olha um gráfico de múltiplo histórico, né, a própria história da empresa, isso aqui tá gritante. Difícil falar que 7,5% de juro real não é assimétrico, assim, ou vai ou racha. Então, Perfeito. a gente acha que essas teses de juro real elas são muito positivas, né? E na Bolsa, todo o setor de infraestrutura, todo ele, a receita indexada à inflação, e você está protegido, né? Você está no juro real. São ativos reais, só que ele está te pagando uma taxa de retorno de 13%, uma Copel, quase 13% de taxa de retorno. Uma empresa que vai pagar dividendo possivelmente de 11%, essa projeção para os próximos anos, quando empresas que pagam esse tamanho de dividendo hoje operam a 10% de taxa de retorno. Então, só por você esperar o tempo passar e ela começar a pagar dividendo, então a pessoa física que está lá na ação do Banco do Brasil por causa do dividendo de 11%, esse cara pode começar a comprar a Copel, porque a Copel vai pagar dividendo de 11%. E pode não ter acontecido nada do ponto de vista de mercado e tal, que ela vai sair de 13% possivelmente para 10% de taxa de retorno. Estamos falando de 300 basis points. Isso é uma barbaridade no preço da ação. Então, tem muita coisa assim para acontecer, entendeu? Perfeito. Bom, com essa maior assimetria da história, então a gente amarra este belíssimo episódio do Stock Pickers Raiz. A gente só falou de bolsa, hein? Não falamos nem de cenário direito. Pô, queria agradecer vocês, Fábio. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você. Senhor Weikert, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado você. Pô, eu bati o sobrenome de primeira, eu tenho que me vangloriar disso daí, né? Mas é isso, turma, os fundos da Apex estão abertos, vale acompanhar o trabalho de quem está fazendo isso só desde 2011, pô. Pelo amor de Deus. As informações também são públicas, tá? Então acessem, vale a pena conferir. Pô, tem cota há muito tempo, tem lâmina, tem, enfim, todas as informações da casa também estão disponíveis, além desse belíssimo episódio. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.